Olá a todos, estou de volta aqui, Hermes Nascimento. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando dos 10 CDs mais caros da minha coleção. E esse vídeo teve alguns pedidos para eu fazer uma versão em vinil. Inclusive eu quero deixar um abraço aqui pro meu amigo, também batera, o grande Fábio Moisés, que me aconselhou a fazer um vídeo dos discos e também do Kiss. Mas como vai ter Kiss também nessa lista, ó o spoiler, eu achei melhor fazer um vídeo só sobre o vinil mesmo. Então vou seguir o mesmo critério que eu fiz no vídeo sobre os CDs, né? Eu não tenho todos os meus LPs, os discos de vinil, cadastrado no Discogs, então eu fiz os que eu tenho lá. De novo, também a intenção desse disco aqui não é ficar ostentando, não é ficar se achando. E eu vi que é um tema que o pessoal se interessou, então eu resolvi dar seguimento. Os valores foram pesquisados na primeira semana de maio de 2026, segundo o Discogs. Vale fazer mais um lembrete também que o Discogs só precifica itens que foram vendidos pela plataforma. Bom, eu vou começar com um disco nacional. O número 10 é um disco que eu já falei sobre ele no vídeo sobre os álbuns de estreia. É um disco que eu ganhei de presente do meu irmão. Foi considerado também um dos maiores discos da música brasileira, que é o Da Lama ao Caos, a estreia do Chico Science Nação Zumbi. Essa aqui não é a prensagem original de época, né? É uma reprensagem da Polisson. E aqui tem o monólogo ao pé do ouvido, o Bandidismo por uma questão de classe, uma das minhas favoritas. Rios, Pontes e Overdrives, A Cidade, A Praieira, Da Lama ao Caos. Vou mostrar o selo para vocês. Aqui está o selo, né, da Polisson. Conforme eu disse, é um relançamento de 2014. E esse disco foi vendido no Discogs pelo valor de $140. Daqui para frente só vai ter disco das minhas 5 bandas favoritas. É bom que eu vou fazer uma lista dentro de outra. E o próximo que eu vou mostrar é uma coletânea do Black Sabbath. O famoso Pop Giants Volume 9. Esse disco faz parte de uma série lançada pela Vertigo, que inclui outros artistas. Aqui atrás tem os outros participantes dessa série, né? Aí aqui tem James Brown, Traffic, Spooky Tooth, Buddy Miles, Jerry Lee Lewis, deixa eu ver quem mais, T-Rex, Focus. E essa coletânea foi lançada aqui no Brasil em 1974. E o interessante dela é que ela só abrange músicas de 2 discos. 2 excelentes discos, mas são só de 2 discos. O Paranoid e o Master of Reality. Mostrar aqui o selo, né? Esse é o selo, aquele selo mais antigo da Vertigo. Esse disco foi vendido aí no Discogs por $141,17. O próximo disco da lista é um disco do Kiss, como quase toda a minha lista tem alguma coisa referente ao Kiss. Também é uma coletânea lançada aqui no Brasil em 1984, que é o Rock the Kiss. O Rock de Kiss, eu já mostrei ele no meu primeiro vídeo aqui no canal, que é a Kiss Vinyl Tag 2025. É uma coletânea que saiu só aqui no Brasil, né? Uma coletânea dupla. Essa minha cópia ainda está um pouco surrada, mas eu estou à procura de outra. Ela é um gatefold. Eu acredito que é o único disco do Kiss que tem o Mark St. John, né? O já falecido Mark St. John na capa. E o legal dessa coletânea é que, diferente de muitas outras, ela não foca só em hits, né? Aqui tem músicas como World Without Heroes, She's So European, Nowhere to Run, Naked City, Take Me Away, do Paul Stanley. E a escolha desse repertório foi feita pelo grande Cidinho Cambalhota. Mostrar aqui a mídia para vocês, o selo da Fontana. E esse disco foi vendido no Discogs pelo valor de $150. Rompendo aí, dando sequência, vou falar de mais uma banda nacional, a banda brasileira mais famosa do mundo, que é o Sepultura. Aqui com o terceiro disco, terceiro full. Agora que eu me toquei que tem um 3 aqui, deve ser esse o motivo, né? Aqui os camaradas na época, formação clássica, Max, Andréas, Paulo e Igor.
Essa aqui é uma edição em ótimo estado, é uma edição nacional de 1989, original de época. Ela foi lançada aqui no Brasil, essa aqui é uma prensagem lançada pela Eldorado. E dá pra ver aqui o detalhe que tem também o logo da Roadrunner, que é a gravadora internacional da banda. E essa mesmo sendo uma edição sem encarte, ela foi vendida no Discogs por R$1.900. Ela foi vendida por $151,77. Indo agora de BH para Liverpool, eu tenho aqui uma edição nacional, original de época de 1970, do Let It Be. Esse aqui é aquele capa sanduíche, né? Mas o plástico estava bem ruim e acabou deteriorando. Esse disco aqui eu ganhei da minha mãe. Ela comprou nesse sebo assim, de pessoal que vende na rua. É o último disco lançado pelos Beatles, né? Não é o último disco gravado, mas é o último disco lançado pelos Beatles. Aqui tem uma das minhas músicas favoritas da banda, que é a Dig Upon. Vou mostrar o selo aí pra vocês, no bom sentido. É um vinilzinho bem pesado. Não sei se dá pra ver aí, essa é uma edição mono. E esse clássico aqui foi vendido no Discogs por $159,77. Pegando aí de novo a ponte aérea Liverpool-BH, vou mostrar mais um disco do Sepultura, que é o álbum sequente ao Beneath the Remains, que é o Arise. Essa aqui é a edição especial para o Rock in Rio, Half Mix. Aqui atrás dá pra ver quem tem a versão standard, que as fotos dos membros é um pouquinho diferente da versão normal. Aqui também o logo, o logo antigo da banda. E essa versão também não contém o cover do Motorhead, a Orgasmatron, mas contém todos os clássicos. Eu já falei desse disco no vídeo de 1991. Essa também é uma edição sem encarte, né? Lançada aqui pela a mesma parceria do outro, Eldorado e Roadrunner. Aqui o selo para vocês, dá uma olhada. Idêntico ao selo do Beneath. E uma cópia igual a essa do Arise foi vendida no Discogs por $169,17. A gente já tá indo pro quarto lugar. Hoje é um vídeo mais rápido, mas eu também não posso deixar passar. Fazer aquele momento tiozinho youtuber. Pedir pra você se inscrever aí. Eu sei que muita gente vai vendo os vídeos e acaba se esquecendo. Clica aí que é de graça e não faz mal pra ninguém. Bom, então o número 4 aqui dessa lista é um disco que, conforme eu já falei também, hoje eu tô cheio de referência aqui, hein? Presta atenção! No vídeo de 86, é o disco que mudou a cabeça do jovem Hermes, naquela época um adolescente, quando eu vi isso aqui, que é o Master of Puppets, do Metallica. Essa cópia aqui é exatamente a primeira vez que eu vi esse disco, foi essa cópia. Pode ver que ela já tá um pouco cansada também. Aqui tem um amassado, tem um durex, tal. Essa aqui não é a edição que eu mostrei no vídeo 86. Essa aqui não tem um encarte. E essa aqui é uma edição da RGE. Conforme eu acabei de falar, é uma edição da RGE com esse selão aqui laranja. É uma prensagem de 1987. E esse disco foi vendido no Discogs por $180. Top 3. Podium. E de novo, vamos voltar para os moleques de BH. Aqui na época realmente bem moleques. Aqui dá para ver pela foto. Que é a edição avulsa, vamos dizer, né? Edição apenas com o Bestial Devastation. O EP de lançamento do Sepultura, né? De estreia do Sepultura. Que na verdade foi lançado junto com o Overdose, naquele split. Aqui não sei se dá para notar que é uma edição que contém a Troops of Doom como bônus. Essa versão em EP separado foi lançada em 1990, né, pela Cogumelo Records lá de Belo Horizonte. Aqui tá o selo preto e dourado da Cogumelo. E do outro lado aqui o guanchumão lá do encarte. Eu ainda tenho aqui guardado o plástico original, né, com o logo da Cogumelo, aqui na época ainda na rua Rio de Janeiro. E uma cópia desse disco, a minha modéstia à parte está bem conservada.
Foi vendida no Discogs por 229 dólares e 86 centavos. Medalha de prata, um disco que eu comprei na época que saiu, tá comigo aqui até hoje. Né, um disco de uma banda que eu já mostrei, que é o Black Sabbath, mas aqui não é o Black Sabbath tradicional, igual daquela coletânea, é um Black Sabbath dos anos 90, que é o Cross Purpose, acho que é assim que pronuncia, do Black Sabbath, né, o disco lançado em 94, a minha cópia como realmente ainda está bem inteira, para ser um disco de 30 anos, encarte aqui, belezinha, com as letras, e a formação da banda aqui são os dois membros fundadores, né, o Tony Iommi na guitarra, o Geezer Butler no baixo, na bateria é o Bob Rondinelli, né, que tinha sido batera do Rainbow, e nos vocais o Tony Martin. Esse aqui é o meu disco favorito do Black Sabbath com o Tony Martin no vocal. Gosto muito aqui de uma faixa que chama Psychophobia, que é a terceira faixa do disco. Esse disco foi relançado recentemente, remasterizado e tal, tanto avulso como fazendo parte de um box. Aqui o disco, né, o que deixa esse disco raro é porque ele foi lançado por essa gravadora aqui, a IRS, que era de propriedade do irmão do Stuart Copeland, do batera do The Police, e essa gravadora quebrou. Por isso que esse disco ficou tanto tempo fora de catálogo, e só agora, acho que uns 2 anos atrás, ele foi relançado. E essa cópia aqui, uma cópia igual a essa, foi vendida no Discogs por 349 dólares e 99 centavos, ou seja, 350 doletas. E o primeiro lugar é a banda número 1 aqui da casa, com o disco número 1, o álbum de estreia do Kiss. Essa aqui é uma edição original de 74, nota-se aí pelas marcas do tempo, é uma edição americana. Não sei se dá pra ver, o papelão bem espesso mesmo, uma gramatura bem alta. Essa aqui é a terceira prensagem de 74. Tem a prensagem original, né, que não possui a faixa Kiss in Time. Tem a segunda prensagem, que já contém essa faixa abrindo o lado B. E essa aqui é a terceira prensagem, a segunda contendo a dispensável Kiss in Time, na minha opinião. Vou mostrar aqui o disco. Esse aqui é o selo azul, quem é colecionador de Kiss aí tá ligado, esse é o famoso Bogart. E é um disco que é uma coletânea também, né, eu também já falei sobre ele no vídeo sobre os álbuns de estreia. E uma cópia desse disco foi vendida no Discogs por 370 dólares. Então é isso, mais uma lista aí de curiosidades relacionadas a valores. Eu sou um cara que também não dou tanta importância para isso, acho que, como dizia o grande Paulo Castro, o que vale no item é a história que ele carrega, e eu concordo com isso plenamente. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí, assistiu todos os discos. Não esquece de deixar o like. De novo, se inscreve aí. Muito obrigado, pessoal, que tem acompanhado os vídeos aqui no canal, que tem mandado mensagem, etc, etc. É muito importante para mim, e isso que me dá força de vontade para continuar, porque é trabalhoso e... enfim. Beleza? Tamo together. Valeu!